Pensa o seguinte: e se você tivesse que viver a sua vida num replay infinito? Isso seria motivo de muita alegria ou de muita tristeza para você? Para filosofarmos um pouco mais sobre isso, não sai daí, que o tema de hoje é o eterno retorno. Solta a vinheta. Saudações, minha gente! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, antes da gente começar, você já sabe, eu preciso te pedir um favor muito rapidinho. Que você que não está inscrito no canal, clique nesse botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, ative o sininho para notificação dos novos vídeos, clique em gostei. Gente, vocês me ajudam demais quando vocês clicam nesse botãozinho. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam filosofar sobre o eterno retorno. E não se esqueça também de, por favor, seguir o professor Lucas, opa, aqui ó, nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @filoespiral. Beleza? Então, bora lá pensar sobre esse eterno retorno. E aí, você conseguiu pensar sobre a pergunta que eu te fiz? E se você tivesse que viver a sua vida numa espécie de replay infinito, onde a sua mesmíssima vida, com os mesmíssimos detalhes, fosse se repetindo para todo e todo o sempre? Será que isso seria um motivo para você se alegrar ou para você se entristecer? É motivo de amargura ou é motivo de comemoração fazer um replay da sua própria vida? Acredite ou não, muitas culturas e povos antigos já pensaram nessa possibilidade e, inclusive, acreditavam que a vida realmente funcionasse dessa forma. Depois do predomínio da cultura judaico-cristã, que trouxe principalmente a ideia de um tempo linear, a ideia do eterno retorno, ou a ideia de uma espécie de ciclo infinito da vida, onde as coisas começam e recomeçam sempre na mesma ordem, isso já fez parte da perspectiva de algumas culturas e alguns povos, mas que, como eu disse, a partir dessa cultura judaico-cristã e da noção linear de tempo, isso vai se perdendo ao longo dos séculos. Porém, lá no século XIX, existe um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que vai retomar essa reflexão sobre a ideia de eterno retorno em uma das suas obras chamada de Gaia Ciência. Na verdade, não é a única obra na qual Nietzsche fala sobre a noção de eterno retorno, mas é um dos primeiros momentos, lá em 1882, que é quando esse livro é publicado e escrito, é quando Nietzsche então retoma essa ideia para dentro do pensamento filosófico. Ora, mas o que significa a ideia do eterno retorno? Em primeiro lugar, acho que vale a pena eu te apresentar o que o Nietzsche entende como o eterno retorno. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te disseste: essa vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer, e cada pensamento e suspiro, e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência, e do modo e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu, com ela, poeirinha da poeira. Então veja só que louco, né? O Nietzsche está pensando o seguinte: se chegasse uma espécie de demônio ou algum tipo de entidade e jogasse a seguinte ideia sobre você, ou jogasse uma maldição, você vai ter que viver a sua vida infinitas vezes, inúmeras vezes, na mesma sequência, na mesma ordem que você viveu tudo, tudo nos mínimos detalhes, nos grandes detalhes, e se a sua vida ela se repetisse sem qualquer tipo de alteração. Na sequência desse mesmo trecho, o Nietzsche ele pergunta: isso seria motivo para você cair e gritar que esse demônio estaria ali amaldiçoando? Ou você viveu uma vida tão boa e tão digna que isso seria uma espécie de graça ou de bênção que cairia sobre você? A ideia do eterno retorno é um dos pilares fundamentais do pensamento do Nietzsche, que é um grande crítico da cultura ocidental, que entende que a forma como os homens e as mulheres ocidentais conduzem as suas vidas é um modo bastante acovardado, é um modo que ele chama de bastante ressentimento, onde nós vivemos uma espécie de moral inferior, onde obedecemos a regra sem entender o porquê obedecemos, e muitas vezes aceitamos viver uma vida muito miserável, uma vida muito tediosa, uma vida muito sofrida, simplesmente em nome de uma recompensa que nós imaginamos um dia chegar. Nietzsche entende que a única coisa que nós temos como certa é esta vida aqui e agora. Daí a ideia dele de reconciliação com o mundo, daí a ideia de Nietzsche que é chamada de amor fati, ou seja, o amor pela realidade, o amor pelo mundo como ele é.
A ideia do eterno retorno, ela é uma reflexão que provoca a todas as pessoas que possam pensar o seguinte: será que você seria capaz de viver a sua vida exatamente como você viveu até agora, infinitas vezes, e isso não seja motivo de arrependimento? Muitos de nós, quando pensamos sobre isso, às vezes nos arrependemos. Dizemos: ah, vixe, eu jamais gostaria de viver essa vida de novo. Ah, não, eu mudaria muita coisa no meio do caminho. Muito bem. E o problema é que muitas vezes a gente faz isso, pensa nessa ideia de que até aqui fizemos escolhas que nem tanto nos agradam e continuamos a fazer escolhas que futuramente podem nos trazer um certo arrependimento. A ideia do eterno retorno para Nietzsche funciona como uma espécie de impulso moral. Não é única e exclusivamente essa a ideia do eterno retorno para o filósofo, mas, entre tantas coisas, ele nos faz pensar. Será que não vale a pena você fazer sempre uma escolha que você faria para toda a eternidade? Será que ao viver a sua vida não vale a pena você tentar direcioná-la de maneira a que você possa se regozijar, se alegrar em viver uma espécie de replay eterno? Talvez a ideia do eterno retorno possa ser um bom ponto de partida para você pensar sobre novos ciclos ou novas escolhas. Esse vídeo, que está sendo gravado às vésperas de um ano novo, ele pode ajudar você a pensar, ajudar a todos nós, porque também vale para mim, né? A gente a pensar um pouquinho mais sobre as escolhas que nós fazemos. Será que nós estamos escolhendo viver uma vida que nós viveríamos em um replay infinito com alegria? Ou será que a vida que a gente está escolhendo viver é uma vida que nos traria muito arrependimento, dor e amargura? Se é o caso da segunda opção, a gente de fato talvez precise repensar, recondicionar, redirecionar a nossa vida e pensasse, talvez, como propõe o filósofo alemão: pense, faça, haja, decida como se isso fosse para toda a eternidade, como se isso fosse se repetir sem cessar. Infinitas vezes, sem mudar nenhum detalhe. Não vale querer ficar tentando mudar o roteiro no meio do caminho. Cada escolha, cada suspiro, cada alegria, cada lágrima derramada, ela vai se repetir para todo sempre. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e que ela lhe seja útil de alguma forma. Eu vou me despedindo por aqui, mas, por favor, apenas, né, se você gostou mesmo, deixa lá o seu like e fortalece o canal pra gente. Beleza? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal se você gostou e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Eu me despeço por aqui. Por hora, um grande abraço e tchau!